O vídeo de hoje é para deixar a dica para você de um substrato bastante drenante, bastante aerado e que a gente não gasta quase nada para fazer ele aqui, né? Então eu vou deixar para você a dica durante o vídeo de hoje, como que a gente prepara. E esse substrato, ele é o que realmente salva as nossas suculentas aqui no final do ano, no período onde elas melam mais, apodrecem mais, por causa da questão da umidade do ar, que vai aumentando por causa da chuva e calor no final de ano, né? Uma delas que a gente salva por aqui com esse substrato é essa daqui, ó, que é a orelha de elefante, a Kalanchoe orelha de elefante, que tá lindona aqui no cultivo, por enquanto, mas a gente precisa manter o substrato dela bem aerado para ela continuar bonitona. A outra também que sofre bastante no final do ano é a Perle. Quem tem ela no cultivo sabe que na maioria das vezes ela vai bem, ela vai bonita, mas quando começa ali as primeiras chuvas de final de ano, como já estão começando, elas começam a capengar e ficar feia. A Gila também é outra que sofre bastante no período de final de ano, atacada por fungos, e por esse motivo a gente preparou aqui esse substrato para fazer a troca de vaso delas, né? Porque colocando ela num substrato bem drenante, bem aerado, corre menos o risco de perder essas suculentas. Eu passei para você a dica de 3 que sofrem bastante no final de ano, as quais a gente vai mudar de substrato. E depois que eu mostrar para você como que a gente prepara o substrato, que é bem econômico e bem aerado, aí sim eu vou falar com você sobre outras, né? Como o caso dessa aqui também, ó, que é a Milky Way. Quem tem ela no cultivo sabe que ela sofre bastante e que ela precisa aí de um substrato bem aerado para poder suportar o período de final de ano. Vou mostrar então para você aqui como que a gente prepara o nosso substrato e depois eu mostro algumas outras que a gente salva por aqui com esse substrato. Eu preciso deixar para você a dica desse substrato porque uma das coisas que a gente aprendeu durante esses 4 anos de cultivo é que o substrato ele tem que ser o máximo aerado possível para que as plantas não melem, porque o substrato, se ele não for muito aerado, ele vai absorver muita água e vai ficar úmido por muito tempo. E também tem a questão do material orgânico. É bem importante a gente diminuir o material orgânico no período de chuva, no período de umidade, porque é justamente o material orgânico é que faz o aumento da proliferação de fungos no substrato. Mas tem alguns produtos que ainda são bem aceitáveis e a gente usa aqui e percebe que não faz mal para a planta. Então vou deixar tudo para você agora, na sequência bem discriminada aí, para você também fazer um substrato aí de ótima qualidade, de preferência sem gastar muito, como a gente faz por aqui. E quando a gente fala que o substrato é bom, não significa que ele tem que ser caro, né? Aqui, por exemplo, a gente usa a maioria das coisas de forma gratuita, coisas que a gente vai lá, busca e prepara para colocar no substrato, e ele acaba saindo quase que de graça para a gente, né? Então, vou deixar essa dica para você economizar e para salvar as suas plantas aí no final do ano. O primeiro produto é a terra vegetal, que não pode faltar em nenhum substrato. Eu vou colocar uma medida aqui de 10 litros, que eu vou preparar 20 litros de substrato. Junto com a terra, hoje eu vou colocar 4 litros de isopor triturado. Isopor que a gente acha na rua mesmo, né? Aqueles isopor limpinho que a gente passa, e às vezes ele está no cantinho de calçada ali. A gente pega e tritura. Eu trituro no liquidificador velho que a gente tem aqui só para coisas do canal mesmo. Coloca lá os pedacinhos, coloca a água e vai batendo, né? E depois é só escorrer a água e tá pronto ali o isopor para colocar. O isopor a gente usa ele para substituir a perlita, porque a perlita ela é cara, né? E nem é toda região que tem dela. Então a gente usa aqui justamente porque não acha fácil a perlita por aqui e também para economizar. O carvão triturado, ele não pode faltar. Dessa vez eu vou colocar 3 litros de carvão, então, para ajudar a ficar bem drenante. Porque o carvão e o isopor, ele ajuda bastante aí na questão da drenagem, né? De deixar o substrato mais drenante e mais aerado. E o carvão realmente não pode faltar, porque além dele ajudar a deixar drenante e aerado, ele absorve também os nutrientes e depois vai liberando aos poucos para a planta. Eu tenho o costume de colocar aqui 2 litros de casca de mamona. Eu vou lá, busco a mamona para fazer a torta de mamona, peneiro ela e tiro a casquinha para ajudar na drenagem.
que ajuda a deixar o substrato ainda mais drenante. E o bom dela é que ela é um material orgânico que não prejudica na proliferação de fungos, porque ela é tóxica. Então o fungo, ao ter contato com a mamona, ele acaba morrendo, não só o fungo, como nematóides e outros vermes, outras doenças e outras bactérias que tem no solo. E para completar o substrato, vou colocar aqui 1 litro do nosso adubo orgânico aqui também, que é a mistura de torta de mamona, borra de café, casca de ovo. E lembrando a você que essa mistura aqui é o mix de adubos, mas é 1 litro que dá na base de uns 200 gramas de adubo para esse substrato. Formando então aqui os 20 litros, né, para deixar a medida certinha, porque toda vez que a gente faz, as pessoas pedem para deixar a medida aí, tá bom? Então fica para você aí, ó, a medida de 10 litros de terra, 4 litros de isopor, 3 litros de carvão, 2 litros de casca de mamona e 1 litro do nosso mix de adubo. E como você pode ver aqui, ó, o substrato ele fica com a aparência daquele substrato comprado mesmo, daquele substrato mais caro, né? Só que pra gente aqui ele saiu praticamente de graça, porque a única coisa que a gente precisou comprar dessa vez foi o carvão. E o bacana desse substrato é que ele fica tão aerado, tão drenante, que quando a gente tenta apertar ele aqui, ó, o isopor ele expande a mão da gente, não deixa nem a gente fechar a mão, e ele fica muito soltinho. Então quando joga água aqui ou chove, rapidamente a água passa pelo substrato e vai embora. E além disso, a planta ela desenvolve bem melhor as raízes dentro desse substrato, o que ajuda ela a ficar mais forte e resistente no período de chuva, né? Onde costuma às vezes ela ser mais atacada por fungo. Esse substrato ele é tão bom que às vezes as pessoas estão reclamando nos comentários que está perdendo planta, que a planta está morrendo, está capengando. E aqui as nossas, nesse período, elas costumam a brotar, dar muita floração e acabar reproduzindo até mais, né? Por causa da chuva, que tem aí uma quantidade boa de nitrogênio. Então tem o lado bom da chuva, que é a questão do nitrogênio, que faz a planta desenvolver, brotar, crescer. Mas tem a questão dos fungos, né? Que proliferam muito mais se o substrato estiver muito empaçocado, muito endurecido, ou até mesmo aquele substrato que vira aquela lama, né? Aquele barro. Então, com esse substrato bem drenante, bem aerado e bem soltinho, a planta continua desenvolvendo bastante raiz e desenvolvendo tudo que ela precisa, né? A brotação, a floração, o desenvolvimento dela no geral, porque ela está aproveitando ali o melhor da chuva, sem ficar aquele substrato complicado para ela desenvolver as raízes. Uma perda ou outra é normal no final de ano, a gente também não pode ficar tão abalado porque perdeu uma planta. Agora o mais importante é você tentar manter a copinha dela viva, como a gente já fez com várias. Essa daqui mesmo, ó, que é uma croma que está variegata agora nesse momento. A gente já teve ela aqui com 2, 3 folhinhas na copa em período de chuva, porque ela foi perdendo folhas, mas a gente conseguiu manter ela viva e hoje ela está bonitona aqui. O Pachyphyton também já teve tempo dele ficar aqui com 3, 4 folhinhas na copa, mas depois que passa o período de umidade, ele volta a crescer e a desenvolver e ficar bonitão, como você pode ver aqui, ó. Não só ele, como outras suculentas também, que normalmente dá uma capengada no final de ano, nos períodos de muita umidade, mas a gente consegue manter a planta viva e depois ela volta a ficar lindona, como é o caso dessa daqui também, ó, que é uma mandala, que veio pra gente lá da Creuza. Nos períodos de chuva, ela acaba sofrendo um pouquinho, mas agora está lindona. A gente sabe que daqui para frente ela vai voltar a capengar de novo, mas a gente faz o possível para manter ela viva, porque a gente sabe que depois ela volta a ficar bonitona novamente. Além da dica do substrato, tem uma coisa que a gente faz por aqui que dá muito certo, que é manter os vasos o mais cheio possível, como no caso dessa Lovely Rose aqui, ó, para poder a chuva bater na planta, mas não entrar tanto no substrato. Então, quanto mais cheio o vaso estiver, mais a chuva vai bater na planta e vai escorrer e vai embora, e menos vai bater lá no vaso. Então, é uma estratégia que a gente tem aqui de manter o vaso bem lotado de planta, bem cheinho mesmo, porque a chuva bate só na copa, mas acaba não escorrendo muito para dentro do vaso.
Então é uma dica que tem dado muito certo por aqui e que ajudou a gente a manter plantas vivas como a Lola, né? Que a gente sabe que é mais enjoadinha para cultivar no período de mais umidade, de mais calor e mais chuva, mas mantendo o vaso bem cheinho assim, ó, elas vão bem no cultivo. Deixar no local ventilado, que ajuda bastante também a evitar a proliferação de fungo, porque o fungo ele gosta de duas coisas, de local abafado e de substrato ou endurecido ou barrento, porque aí não vai ter muito oxigênio por ali. Quando você faz um substrato mais drenante e mais aerado, vai correr ar entre as raízes, né? Porque a palavra aerado, ela significa correr ar entre as raízes. Então, quanto mais ar correr e circular dentro do substrato ali, mais chance de você manter a sua planta viva e com menos proliferação de fungo. A umidade do ar não tem como a gente evitar, né? Porque isso aí faz parte da natureza. Todo final de ano isso acontece. Então, plantas como cactos e mamilárias, por exemplo, a gente tem que evitar o máximo de deixar em local abafado ou em substrato que não tenha essa aeração aí, para justamente correr ar entre as raízes ali, a planta se manter viva. No vídeo de hoje eu acabei não fazendo um demonstrativo, mas é bem importante também nesses períodos de chuva, quando você for fazer o plantio ou replantio de uma planta, de uma suculenta ou de um cacto ou uma mamilária, é bem importante você colocar o máximo possível no vaso de drenagem no fundo do vaso. Pode ser isopor, pode ser brita, pode ser o que você tiver para drenagem. Mas é importante você colocar até a metade do vaso de drenagem e por cima ali colocar um pouquinho de substrato. Só mesmo para manter elas fixadas ali para passar o período de chuva, o período de umidade, né? E aí depois, quando passar todo esse perigo aí da umidade que complica muito a questão dos fungos, aí você volta a colocar mais substrato no vaso. Mas nesse período é importante colocar o mínimo possível de substrato, porque quanto mais encharcado ficar por mais tempo, mais chance vai ter da sua planta melar e apodrecer por causa das umidades. Eu estou mencionando isso porque aqui já começou, essa semana eu percebi um probleminha de fungo aqui em algumas suculentas, e aí rapidamente eu improvisei esse substrato que eu deixei a dica para você no vídeo de hoje. Plantas como a Zamioculca, por exemplo, tem que evitar o máximo aí de encharcamento, porque senão elas apodrecem. E esse substrato é excelente para elas. E de acordo com a experiência que a gente tem no cultivo aqui, alguns movimentos, algumas atitudes que a gente tem no cultivo, elas precisam ser antecipadas, né? Mesmo que ainda não esteja chovendo muito aí na sua cidade, mas é bem importante já começar a trocar o substrato por um substrato mais aerado, mais drenante, porque o substrato ele é a casa da planta, né? Então é bem importante você dar para ela uma casinha mais confortável aí nesses períodos para elas sobreviverem. O vídeo de hoje foi esse, então, as dicas de hoje foram essas. Eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida aí, tá bom? E caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e aí todo vídeo novo que eu postar por aqui, ele pega e manda para você nas notificações. Combinado? Então tá bom então. No mais aí agradeço a você, principalmente você que fica até o final do vídeo sempre, que é meu parceirão e minha parceirona. Agradeço muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.